Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Pastor Fábio e hoje nós começamos mais um episódio da série Evangelização. Como eu disse, essa série é baseada no livro da editora Vida Nova, Evangelização, da série 9 Marcas Construindo uma Igreja Saudável. E hoje o nosso tema é Introduzindo-se em uma cultura de evangelização. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 18, que diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. E aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, ou seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegra. Hoje eu quero levar vocês a pensar sobre a importância da construção de uma cultura de evangelização. Essa série que nós iniciamos tem o objetivo a uma reflexão sobre o que é evangelização. Pensar numa cultura de evangelização é tratar de algo, em última análise, que não depende de eventos, projetos e programas, nem muito menos de ministros profissionais. Eu falo de pastores, missionários, que têm o ofício de liderar a igreja e recebem para isso. Em vez disso, essa cultura de evangelização se constrói sobre pessoas cheias do poder do Espírito de Deus, anunciando o Evangelho da graça de Deus na vida cotidiana e em seus relacionamentos. Para criar em nós a cultura de evangelização, temos que entender o que é evangelização bíblica. Evangelização bíblica, talvez você pergunte. Sim, existe evangelização que não é baseada em princípios bíblicos. E por isso vai existir ideias equivocadas a respeito dos princípios de elementos que formulam os elementos da evangelização. Quando pensamos em cultura, nós queremos dizer que são normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que vão diferenciar um grupo de outro. Então, para sermos introduzidos em uma cultura de evangelização, que é o nosso tema de hoje, eu quero destacar 3 coisas. A primeira, uma cultura de evangelização se forma ao eliminar princípios equivocados. Em que se baseia as ideias equivocadas sobre evangelização? Deixa eu destacar 2 ideias aqui. A primeira são os princípios mercadológicos. Hoje, muitas igrejas apresentam o evangelho como se fosse um produto, bom para várias coisas. Muitos que apresentam esse tipo de evangelho buscam vantagem daqueles que querem adquirir esse produto. Mas o que a Escritura tem a dizer sobre esse tipo de princípio mercadológico, sobre essas pessoas que assim fazem? Lá em 2 Coríntios 2,17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O segundo princípio equivocado é o princípio de argumentação humana. Esse princípio se baseia que uma evangelização ela deve ser baseada apenas no entendimento humano a respeito de como convencer alguém ao respeito do reino. Devemos entender a orientação da palavra de Deus e que mostra qual o papel do convencimento e qual é o nosso papel diante do anúncio do Evangelho. Lá em João 16, versículos 7 e 11, vai dizer o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o nosso papel não é de convencer, mas de expor o Evangelho.
Tendo isso em mente, uma boa evangelização deve ter suas bases em uma compreensão bíblica de que é evangelização. Se não tivermos uma compreensão clara da evangelização bíblica, provavelmente não estamos evangelizando. Vamos pensar em um exemplo. Uma dona de casa que se encontra com uma amiga para tomar um café pode estar evangelizando quando ela passa a iniciar o evangelho e a explicar para seu amigo o que é o evangelho. Ao passo que um brilhante apologista cristão que está defendendo a sua fé e que dirige a milhares de pessoas em uma igreja ou em um evento, talvez não esteja evangelizando. Poucos enxergam uma situação dessa forma, mas isso acontece porque temos entendimentos equivocados sobre a essência da evangelização. Defender a fé é algo bom, é uma ação nobre, mas é muito mais fácil apresentar a defesa do cristianismo sem explicar o evangelho, as boas novas, do que evangelizar. Nós não podemos evangelizar sem o evangelho. A segunda coisa que eu quero destacar hoje nesse estudo é que uma cultura de evangelização se forma quando conhecemos o que estamos falando. Precisamos saber sobre o que estamos falando. Quando usamos as palavras de evangelização, convenção ou mesmo evangelho, o que queremos dizer com isso? O que queremos expressar? Essas palavras suscitam definições. Definições essas diferentes na mente das pessoas que escutam e muitas das vezes são acompanhadas por pontos de interrogações. Observe que a definição não exige uma resposta externa imediata. Não é simplesmente ir à frente, levantar a mão ou mesmo fazer uma oração. Tudo isso pode indicar que está acontecendo a evangelização. Esses atos não definem a evangelização. Observe também que muitas dessas coisas podem estar acontecendo sem mesmo o evangelho estar sendo explicado. Se o cristão não entende esses conceitos básicos, logo se afastará da órbita bíblica. Pensar em órbita é pensar numa esfera de ação. Isso nos leva a um segundo ponto nisso que eu estou falando agora. O conhecimento colocado em prática sem ser dominados pelos programas. Construir uma cultura de evangelização não quer dizer que a nossa evangelização será dominada por programas de evangelismo. Na verdade, o que eu vou dizer pode até ser uma surpresa. Talvez seja mais saudável para a criação de uma cultura de evangelização a eliminação total de programas evangelísticos. Nós podemos ver isso bem exemplificado em Atos 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que ia sendo salvo. Aqui nós não vemos um programa estabelecido, nós vemos uma vivência da prática de evangelização diária na vida dos irmãos da primeira igreja. Um conhecimento deve criar responsabilidade. Podemos integrar vários grupos da igreja, exemplo, grupo de homens, de mulheres, jovens, etc. E a responsabilidade que todo cristão deve saber que ele deve proclamar a fé, multiplicando assim iniciativas individuais. Marcos 16:15 nos diz, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19-20 vai dizer, ide portanto fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Programas evangelísticos não demonstram que a igreja tem uma cultura de evangelização. A evangelização não deve estar apenas em programas da igreja. A evangelização tem que ser percebida na vida diária daqueles que fazem a igreja de Cristo. E terceiro e por último lugar, uma cultura de evangelização se forma quando entendemos a importância da igreja. Primeiramente que temos que pensar que, como eu falei no outro podcast, que a igreja ela é importante. Grande parte dos problemas com respeito à evangelização se deve ao fato de não enxergarmos o suficiente a importância da igreja. Mateus 16, versículo 16 ao 18,
Vai dizer o seguinte: respondeu Simão Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Hebreus 10, 25, o escritor vai também nos chamar a atenção para a importância da igreja em nossas vidas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto veja que o dia se aproxima. A igreja, ela deve ser entendida também como um plano de Deus para a evangelização. Deus ama o mundo e tem um plano maravilhoso para a evangelização, que é a sua igreja. João 3,16 mostra esse amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 16,15 vai dizer: Disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja também deve ser vista como um local de treinamento, um local para a luz das Escrituras, onde vamos analisar os princípios básicos que moldam a prática da proclamação da nossa fé. Aprendemos também aquilo que precisamos fazer para viver como embaixadores de Cristo num mundo dominado pelo pecado. Atos 2, 41 ao 42 vai dizer: Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 2 Coríntios 2, 18, 20 vai dizer: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós não podemos jamais menosprezar a importância da igreja. É nela que vamos construir iniciativas evangelísticas saudáveis para desenvolver em nós uma cultura de evangelização. Seja introduzido nessa cultura de evangelização ainda hoje. Senhor, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem nos ensinado em Tua palavra. Que possamos, ó Deus, ser introduzido numa cultura de evangelização e não ser dominado por programas de evangelização, mas que o ato de evangelizar possa ser comum em nós. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima vez.